Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de física. Vamos continuar falando sobre um tema que já é recorrente nas nossas aulas online anterior, cinemática. Mas agora vamos estudar o movimento. Por exemplo, vamos começar com o movimento retilíneo uniforme, também conhecido como dois nomes, MU ou MRU. Os dois simbolizam a mesma coisa, tá? Nesse movimento, o corpo realiza o movimento com velocidade constante, ou seja, essa velocidade não muda, tá? O trajeto todo. Se acontece isso no trajeto todo, o que acontece? Eu tenho um movimento retilíneo uniforme, tá? Imagina da seguinte maneira, tem dois carrinhos, certo? Um vai sair de uma posição inicial S0 e outro e vai chegar numa posição S final. Então, partiu de S0 foi para S. Nesse intervalo, eu vou criar uma função horária, ou seja, há um deslocamento com velocidade constante em relação ao tempo. Ou seja, eu tenho essa fórmula. Espaço, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo, tá? Como sendo a principal fórmula do trabalho. Agora, tem um nomezinho bonitinho que é a fórmula de sorvete, tá? Então, vou dizer o seguinte, para movimento uniforme, eu uso a fórmula do sorvete. Bom, então vamos lá. Tipos de movimento retilíneo uniforme, tá? Eu tenho um movimento progressivo. Movimento progressivo é quando o móvel se desloca no sentido da trajetória. Ou seja, se eu tenho que ir para a direita, por exemplo, o móvel também, vamos usar um exemplo aqui, que é meu amigo Zezinho, o Zezinho vai se movimentar para onde? No sentido da que eu estou querendo, para a direita. Ele está se movimentando nessa direção, certo? Independente da posição inicial e final, segue a orientação da trajetória. Assim sendo, eu posso dizer que o espaço aumenta, né? A variação de distância vai aumentando no decorrer do tempo. Por exemplo, então, por essa situação, eu tenho uma velocidade positiva, tá? Por acontecer essa questão tem uma velocidade positiva, maior que zero. Agora, se o movimento é retrógrado, o que isso quer dizer? Significa que ele está contrário ao movimento. Então, por exemplo, a trajetória está para a direita, mas o Zezinho, ele vai para a esquerda, no sentido contrário, tá? A posição inicial dele é com e a final está contrária à trajetória que eu estou querendo realizar. Então, o que acontece? A variação de distância vai diminuir em relação ao tempo. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma velocidade negativa, tá? Bom, o Zezinho chama a gente aqui para chamar atenção. Velocidade relativa. O que é uma velocidade relativa? Bom, a velocidade relativa eu uso quando eu tenho dois corpos se orientando no mesmo plano, tá? No mesmo plano. Então, o que acontece? Vamos colocar assim, se dois corpos estão na mesma direção e sentido, tá? Dois corpos na mesma direção e sentido, tá? Eu posso dizer que para achar essa velocidade relativa deles, eu tenho que fazer o valor do maior menos o valor do menor, certo? Ah, professor, mas se eu inverter essa conta, fizer o menor menos o maior, não importa. Mas lembre-se, lembrando que essas velocidades relativas são modulares, ou seja, elas não conseguem, não podem ficar negativas, tá? A velocidade relativa não fica negativa. Dois corpos, agora outra coisa. Se dois corpos estiverem no mesmo plano, na mesma direção, só que em sentido contrário. Um está indo, outro está vindo, certo? Eu vou ter que somar as velocidades. Então, a velocidade relativa, se dois corpos estão na mesma direção, eu faço menos. A velocidade de um menos a velocidade do outro. Enquanto que, se os corpos estiverem em direções opostas, um indo, outro vindo, eu vou fazer o quê? Eu vou somar as velocidades para achar a velocidade relativa. Tá bom? Vamos colocar aqui um exemplozinho, só para a gente entender. Dois automóveis A e B de dimensões desprezíveis movem-se em um movimento uniforme com velocidades VA, né, de 25 e VB de 15, no mesmo sentido. No instante T0, os carros ocupam as posições indicadas na figura, ou seja, em tempo zero ele vai percorrer 100 metros.
Determine quanto tempo o carro A vai levar para alcançar o carro B. Bom, eu sei que, basicamente, velocidade média é a variação do espaço em relação ao tempo. Então, a primeira coisa que eu faço é achar a velocidade relativa. Como eles estão no mesmo sentido, eu vou ter que fazer a velocidade A menos a velocidade B, ou seja, a maior menos a menor. Certo? No caso aqui vai ser 25 menos 15, que vai dar 10 de velocidade relativa. Como eu sei que eles percorreram 100 metros, o deslocamento vale 100 metros, como é que fica a minha conta? Minha conta vai ser 10 igual a 100 dividido por variação do tempo. Vou fazer uma troca, o tempo sobe e o 10 desce, eu vou ter 100 dividido por 10, que vai dar 10 segundos. Em 10 segundos, o carro A ultrapassa, ou alcança, melhor dizendo, o carro B. Segundo exemplo, a distância entre dois automóveis vale 300 quilômetros. Eles andam um de encontro ao outro, ou seja, eles estão vindo, se colidindo. Tá? Bom, vamos lá. Um está a 60, outro está a 90. Ao final, ao fim de quanto tempo eles vão se encontrar? Um vai cruzar com o outro. Vamos admitir que eu estou numa rodovia e que estão em sentidos contrários. Um está a 60, outro está a 90. Há um momento que eles se encontram. Não que eles vão se chocar, mas um vai cruzar pelo outro. Como eles estão em sentidos opostos, primeira coisa, como eu falei, os carros estão em sentidos opostos. Um está a 60, outro está a 90. E a distância entre eles é de 300 quilômetros. Então, a velocidade relativa vai ser a soma vetorial de ambos. Ou seja, a velocidade relativa vai ser 60 mais 90, que vai dar 150. Como eu sei que velocidade é nada mais nada menos do que espaço em relação ao tempo, eu vou pegar 150, que é a velocidade relativa, igual a 300 dividido por variação do tempo. O que eu vou encontrar aí agora? Eu vou encontrar 2 horas, pelo mesmo princípio. 300 dividido por 150, 2 horas. Vamos pegar alguns exercícios interessantes aqui. O primeiro exercício compreende-se da seguinte maneira. Isso aqui eu extraí esses exercícios do manual aqui do objetivo. Vamos lá. Na prova de 100 metros rasos, Samuel estava empolgado para ver o corredor jamaicano Usain Bolt tentar conquistar novamente a medalha de ouro. Pesquisando sobre os corredores de 100 metros rasos na internet, Samuel encontrou o gráfico abaixo, que mostra a velocidade escalar ao redor de um corredor durante a prova. Conversando com seu pai sobre o gráfico, Samuel concluiu que, vamos lá, primeira conclusão, a velocidade escalar do corredor é sempre crescente durante toda a corrida? Não. Por que não? Porque simplesmente há um trecho onde ela decai, ó. Ela tem uma leve caída aqui, ó, no finalzinho. Então não posso dizer que é crescente. É crescente até um certo ponto, depois cai. A velocidade escalar do corredor é constante durante toda a corrida? Não. Ele acelera bastante, ele aumenta a sua velocidade até certo ponto, depois tenta manter constante, mas nunca é totalmente constante. O corredor o corredor dá largada com velocidade inicial de 6 a 6 metros por segundo. Não. Quando ele está na posição inicial, a velocidade dele é 0. Ele está parado, não está se movimentando. Ele não pode partir de 6, ele não pode sair já correndo. A velocidade escalar máxima do corredor é de 11. Não, a máxima que ele atinge é 12. Tá? Tá aqui em cima. A velocidade escalar média, a velocidade escalar máxima é atingida na posição 50. Sim, olha só, o 50, ele está a 50 metros da corrida, ele atinge, analisando o gráfico, o ponto mais alto, ou seja, ele atinge os 12, tá? Então, a resposta correta dessa questão é a letra I, tá bom? Indo para a próxima questão, eu tenho a questão 4, também tirada aqui do nossa apostilinha, tá? A questão 4 fala a respeito de uma questão da FUVEST, onde eu tenho que um corpo se movimenta
sobre o eixo x de acordo com a equação horária. X é igual a 2 mais 2t menos 2t ao quadrado, em que t é dado em segundos e x em metros. Ou seja, t é tempo e x é distância. Tá? Eu só fiz uma pequena troca de variável. Tá? Então, ele pede qual a velocidade escalar média entre os instantes 1 e 2 segundos. Tá? Então, ele quer saber a velocidade média nesse intervalo aqui, entre 1 a 2 segundos. Então, para isso, eu vou ter que calcular o quê? Vamos lá. Na letra A, eu vou ter que fazer a seguinte. Vou pegar a equação, que é dada por x igual a 2 mais 2t menos 2t quadrado. E no lugar do t, eu vou ter que substituir por quanto? Inicialmente. Inicialmente, eu vou ter que colocar que número? 0. Vou descobrir o espaço. Então, vou ter que x vai ser igual a 2 mais 2 vezes 0 menos 2 vezes 0, tá? Ao quadrado. Eu sei que aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Portanto, o x final dessa história vai ser quanto? X vai valer 2. E 2 segundos depois, a mesma coisa. Para tempo 2, que vale 2 segundos, eu vou colocar x igual a 2 mais 2 vezes 2 menos 2 vezes 2 ao quadrado, já que o tempo aqui fica ao quadrado. 2 ao quadrado aqui é 4, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, essa conta aqui, esse cantinho dá 8. 2 vezes 2, aqui vai dar quanto? 4. Então, x vai ser, vou fazer a conta. Lembrando que aqui eu achei o x1, aqui eu vou achar o x2. Tá? Eu vou pegar 2 mais 4. 2 mais 4 dá quanto? 6. 6 menos, olha, ó, tem menos aqui no meio, ó. Menos quem? Menos 8. Isso aqui vai ser menos 2. Para achar a velocidade média, eu vou ter que analisar o seguinte. Final menos inicial. Então, vou colocar menos 2, que foi a distância final, menos a distância inicial, que é 2, dividido por 2, que é o tempo final, menos 0. 2 menos 2 dá menos 4, dividido por 2, isso é menos 2 metros por segundo. Tá? Já na parte B, ele pede a velocidade escalar de 0 a 2. Quando ele quer a velocidade escalar, como é que eu faço isso aqui? Basicamente, eu vou calcular o determinante dessa conta. Ah, professor, como assim determinante? X vai ser igual, vamos lá, repetindo a equação toda. 2 mais 2t menos 2t ao quadrado. Nesse momento, eu vou calcular o determinante, certo? De S em função do determinante do tempo, tá? No caso aqui, a distância em relação ao tempo, para achar o quê? Para achar a velocidade escalar dessa história, tá? A variação de velocidade que você vai encontrar. Professor, como é que eu calculo determinante? Certo? Bom, achar derivada é determinante. Falei errado. Derivada, tá? Chamamos isso aqui de derivada. Vou fazer o seguinte, ó. Esse 2 vai multiplicar o 2 da frente. Eu vou descontar 1. Aqui tem 1, tá? Aqui nunca aparece. Esse 1 vai multiplicar o número da frente. Eu vou descontar 1 dele aqui também. Aqui não tem nada. Então, admite que seja que número, 0. E 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, cortei. A velocidade que eu vou encontrar nesse exercício vai ser 2 vezes 1, 2. Agora, vamos fazer aqui a subtração. 1 menos 1 é 0. Então, não tem mais tempo. Menos 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. E o tempo? Bom,
2 menos 1 é 1. Então, está aqui, não precisa aparecer. Vamos lá. Para tempo, para o primeiro tempo, tempo 1, que vale 0. A minha velocidade vai ser 2 menos 4 vezes 0. Eu sei que 4 vezes 0 é 0. Então, essa velocidade, velocidade 1 vai ser 2 metros por segundo. Em tempo 2, certo? No tempo 2, eu tenho 2 segundos. Então, de novo, velocidade vai ser 2 menos 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8. 8. 2 menos 8, certo? 2 menos 8. A velocidade 2 vai ser menos 6. Tá? Menos 6 metros por segundo. Tá bom? Então, aqui eu estou achando a velocidade escalar média. Está aqui, calculei já anteriormente, no vermelho que vocês estão vendo. E calcular a velocidade escalar nos instantes. Em cada instante. Então, ainda vai ter 2 velocidades. Tá bom? É desse jeito que se calcula velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Tá bom? Vamos para o próximo? Próximo exercício é um exercício também tirado aqui da apostila. Seguindo os moldes do Enem atual, eu tenho uma questão do vestibular apresentou, melhor dizendo, para o movimento do atleta, e uma corrida de 100 metros rasos, uma função horária do espaço, posição do atleta em função do tempo, dada por S igual a 1t ao quadrado. Essa é a posição do atleta, T é o tempo do movimento. Sabe-se que a máxima velocidade escalar do atleta atingira de 16. A equação horária proposta, qual das opções é a verdadeira? Qual das opções é a verdadeira? Bom, primeira coisa que eu vou calcular. Letra A. Condizente com a realidade física, pois o tempo percorrido 100 metros é de 10 segundos. Tá? É quase isso, certo? 100 metros em 10 segundos é condizente com isso, certo? É compatível com a realidade, certo? É compatível com a realidade, porém está incompleta. Por quê? Porque não atinge essa velocidade de 16 metros, máximo escalar. Essa está quase correta, quase, certo? Então, essa está, na verdade, a pergunta é, a equação horária proposta é condizente com a realidade física, pois o tempo percorrido é de 100 metros? Sim. Mas será que atinge 16? Não. Então, essa aqui se torna falsa. Tá? Falsa por isso. Logo em seguida, eu vou ter o seguinte. Condizente com a realidade física, porque a velocidade escalar do percurso é de 10 metros por segundo, com a realidade física, não. Porque a velocidade escalar média do percurso é de 10 metros. Certo? Então, isso aqui é falso. A velocidade dele não é de 10 metros. Professor, mas você está falando isso? Mas qual a velocidade dele realmente? Para eu calcular essa velocidade, eu vou achar determinante disso aqui. Determinante não. Vou achar a derivada disso aqui, da velocidade. Para achar a derivação, o 2, que está aqui, ó, vai multiplicar e eu vou descontar 1 do expoente. Então, 2 vezes 1 é 2. Eu vou ter 2t, certo? Se eu tenho 2t num tempo de 10 segundos, realmente isso é condizente, certo? Eu tenho aqui que a velocidade do atleta vai ser de aproximadamente 2 vezes 10, que no caso aqui vai ser quanto? Vai ser 20. Então, não tem como ser 10, tá? É falsa por isso. C é incompatível com a realidade física, porque o tempo de percurso semestre é inferior ao recorde mundial. Falsa, porque o recorde mundial se bateu antes disso.
tá? Então, isso aqui é falsa, tá? Falsa. É incompatível com a realidade física do atleta cruzar a linha de chegada com velocidade de 20. Sim, porque o cara, nenhum ser humano consegue atingir 20 metros a cada segundo, certo? Isso aqui é verdadeiro, é incompatível, tá? Como é incompatível com a realidade, isso está certo. Condizente com a realidade está errado. Condizente com a realidade está errado, tá? Incompatível sim, porém inferior à regra mundial não, tá? Incompatível sim, desde que o atleta cruzaria com 20 metros por segundo. Esse está certo, tá? Aceleração escalar média. O que é aceleração? A partir do momento em que eu tenha vamos colocar um automóvel, ou qualquer coisa que se mova sobre uma trajetória em relação à distância inicial de uma posição final, ele possui uma velocidade inicial, tá? E um tempo a ser analisado. Sendo assim, o que eu vou ter? Eu vou ter um movimento onde a velocidade vai variar. Se a velocidade vai variar, eu tenho uma aceleração, tá? Bom, a definição da aceleração é variação da velocidade em relação à variação do tempo, certo? Onde essa velocidade só pode acontecer, a aceleração, a velocidade final inicial tem que ser de metros por segundo, segundo o Sistema Internacional de Medidas. O tempo tem que ser o tempo final, o tempo inicial, em segundos, e a aceleração sempre metros por segundo ao quadrado. Relações entre grandezas. Presta atenção nesse organograma aqui, ó. Equação do horário, certo? Equação horária. Qual? Espaço em função do tempo. Se eu tenho espaço em função do tempo, eu vou ter velocidade média, certo? Normal, como sendo variação na distância pela variação do tempo. Tá aqui. Agora, se eu quero uma velocidade instantânea, eu tenho que calcular o quê? Eu tenho que calcular uma derivada. E a derivada do espaço, em relação ao tempo, me dá a velocidade instantânea. Legal. A partir do momento que eu tenho uma velocidade instantânea, eu posso ter uma aceleração média, se eu tenho uma variação de velocidade em função do tempo, ou posso também derivar essa velocidade novamente e encontrar o quê? A aceleração instantânea. Então, toda vez que eu faço uma derivada, certo? Uma derivada é para achar tudo que é instantâneo, tá? Derivada é tudo que é instantâneo, tá? Tudo que é instantâneo deriva. Tudo que é médio, vou ter um valor final, um valor final inicial. Tá bom? Vamos lá. Continuando aqui. Vamos lá. Próxima questão, é outra questão que eu peguei aqui da nossa apostila, diz respeito ao seguinte. Vamos lá. As histórias dos super-heróis sempre foram repletas de efeitos incríveis, e que entre eles, o salvamento no último segundo da moça eficaz de uma grande altura é um dos mais famosos. Em um dos momentos mais tensos do filme espetacular, Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. O Homem-Aranha consegue segurar com sua teia o personagem Gwen Stacy a alguns metros do chão, após ela cair de uma grande altura. Diferentemente dos outros heróis, no entanto, Stacy morre porque... Bom, quem assistiu o filme sabe que ela morre. Se não sabia, há um spoiler pintando na área. Bom, a temperatura atingida após a queda é muito alta. Bom, temperatura em queda não vai afetar nada. Então, isso aqui é falso. A temperatura não afeta o movimento. A velocidade atingida é muito superior ao valor máximo da velocidade que o corpo suporta. Quase. Quase. Mas o termo velocidade não é, a palavra-chave para isso aqui. Velocidade não é a palavra-chave. Tá? Se fosse outra palavra, estaria até mesmo certo. Mas velocidade não é o termo correto para isso aqui. A força exercida pela teia do Homem-Aranha foi praticamente nula. Nula não, porque conseguiu parar a Gwen de cair.
a mocinha de cair. Então, falso. Deslocamento total foi... Não, ela caiu a uma distância, mesmo sendo caída, de cima para baixo, eu vou levar em consideração que há um deslocamento. Então, isso aqui é falso. A desaceleração sofrida foi muito maior do que o valor, o valor máximo da aceleração que o corpo suporta. Sim, essa está correta. Por que essa aqui está correta? Porque simplesmente você está caindo, a sua massa vai ser multiplicada por 10. Lembra que a gravidade do corpo, certo? É multiplicada por 10. Então, imagine só a seguinte situação. Você está caindo, tá? E essa queda vai fazer o seu corpo ser multiplicado por 10. Então, se a sua massa, só para você ter uma noçãozinha, se a sua massa é de 50 quilos, certo? Só para ter uma noção, a sua aceleração nessa queda vai estar na fase dos seus 500, certo? 500 metros a cada segundo, ao quadrado. Isso com uma massa de 50 gramas. Desculpa, 50 quilos, 50 gramas. A cada 50 gramas, você está caindo a 500 metros a cada segundo. Então, imagina um ser humano que está caindo, que tem uma massa superior a 50 gramas. Muito superior. Imagina o tranco que você leva. Então, imagina a desaceleração, que é muito forte, né? Já que a Maranhão está aqui tentando salvar ela, ele vai ter que desacelerar ela. Tá? Ele vai ter que desacelerar ela para ele conseguir parar. Só que como ele desacelera muito rápido, o corpo humano não suporta e entra em colapso, ou seja, destronca-se. Tá? O que aconteceu no filme. A letra do spoiler. Tá? Terceiro exercício também é um dos exercícios aqui da nossa apostila, certo? Aqui eu tenho a seguinte ideia, tá? Os automóveis atrapalham o trânsito. Gentileza é fundamental. Não adianta esquentar a cabeça, menos peso no pé do pedal. Trecho da música de Lenine e Arnaldo Antunes, em 99, ilustra a preocupação com o trânsito. Motivo, certo? Como uma campanha publicitária de uma seguradora brasileira, que consiste em dois automóveis, respectivamente conduzidos por um motorista imprudente, por outro motorista consciente e adepto da campanha citada, ambos encontram-se lado a lado. Tá? No instante zero, um está a 10 metros por segundo e o outro está a 20. Tá? Lembrando que o motorista A seria o motorista imprudente, e o motorista B é o motorista prudente. Tá? Então, vamos lá. O semáforo está no amarelo. Indica atenção, parada obrigatória a se tornar vermelho. O movimento de AID pode ser analisado por meio do gráfico, que apresenta a velocidade escalar do automóvel em função do tempo. Ou seja, enquanto o motorista prudente vem reduzindo sua velocidade para conseguir parar no semáforo, o motorista imprudente vem correndo, certo? E freia bruscamente quando chega perto do semáforo, podendo causar também um acidente. Vamos lá, então. As velocidades escalares dos veículos variam em função do tempo. No intervalo 1, de 10 a 20, certo? E no momento 2, entre os momentos 30 e 40 segundos. De acordo com o gráfico. Esse aqui eu vou chamar de momento 1. Tá? E esse aqui é o momento 2. Tá? Agora, vamos lá. De acordo com o gráfico, quais são os modos das taxas de variação da velocidade escalar do veículo conduzido por um motorista imprudente em metros por segundo de intervalo de tempo entre 1 e 2. Então, lá, primeira coisa, eu quero saber aqui nesse intervalo e depois no outro intervalo. Para calcular a aceleração de cada intervalo, eu vou ter que pegar a variação. Ele quer saber do imprudente, certo? O imprudente. O imprudente é quem? É o A. Tá? O A está, vamos lá, vamos ver aqui, a velocidade inicial do A começa em quê? Em 10 e termina em quanto? Em 30. Então, vamos lá. A aceleração, vou chamar aqui de θ no momento A.
vai ser, no caso, 30 menos 10, que é a variação da velocidade, pela variação do tempo. O tempo variou quanto? Variou de 20 para 10. Certo? Então, aqui eu vou fazer 20 menos 10. 30 menos 10 dá 20. E 20 menos 10 dá 10. 20 dividido por 10 é 2. E no primeiro momento, a aceleração dele foi de 2 metros por segundo ao quadrado. Analisando no momento segundo, né, no segundo momento, eu coloquei aqui o motorista A no primeiro momento, aqui de novo continua sendo o motorista A, só que no segundo momento. No segundo momento, a velocidade dele era de quanto? A velocidade dele inicialmente era de quanto? De 30. E caiu bruscamente para quanto? Para 40. Então, eu vou ter final menos inicial, tá? Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer, vamos fazer o seguinte, a velocidade dele chegou a 40, chegou a zero. Então, vou fazer final, que é zero, ele parou aqui, então é 0 menos 30, que era a velocidade que ele estava fazendo, sobre 40 menos 30, que é a variação do tempo. Vamos lá, 0 menos 30 menos 30, dividido por 10. Isso vai ser quanto? Menos 3 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, vou ter uma desaceleração aqui. Ó. Como a aceleração aqui eu vou considerar ela como sendo modular, certo? Vamos considerar que isso aqui está em módulo. Tá? Vai ser modular. Então, eu vou considerar como sendo 3 metros por segundo ao quadrado. Então, 2 e 3 são as minhas respostas. Onde é que eu tenho 2 e 3? Na letra D de dado, respectivamente. Está aqui. Tá? Tipos de movimento. Retilíneo variado. Tá? O retilíneo variado acontece quando, certo? Acontece quando eu tenho, vamos colocar assim, movimento acelerado. É quando a aceleração é positiva e a velocidade também é positiva. Ou quando a aceleração é negativa e a velocidade também é negativa. Então, aqui, ó, as duas são positivas, é tipo regra de sinal. Tá? Mais com mais, mais. Isso, menos com menos, é mais. Nessas duas situações, eu sempre vou ter o movimento classificado como acelerado. Tá? Então, aqui, positivo com positivo, acelerado. Negativo com negativo, também é acelerado. Acelerado tanto para ir, quanto acelerado para voltar. No movimento retardado, eu tenho uma variação. Aceleração positiva, velocidade negativa. Ou aceleração negativa, velocidade é positiva. Nessa situação, em que a regra de sinal mais com menos dá menos e menos com mais dá menos, eu tenho uma classificação de movimento retardado, certo? Já que aqui eu tenho sempre que a velocidade diminui em relação ao tempo. Então, a velocidade, isso quer dizer que a aceleração está em sentido sempre oposto ao que eu quero fazer. Tá bom? Vamos lá. Aqui eu também dou dois exemplos bem facinhos, do tipo aceleração de 2 e velocidade de menos 4. Isso dá quanto? Isso vai dar mais com menos. Isso aqui é retardado. Tá? Retardado. Menos com mais, também essa regrinha vai dar menos. Então, o movimento também aqui recebe o nome de retardado, tanto um quanto o outro, devido às suas regras e sinais. Tá bom? Vamos lá. Zezinho apareceu. Quando o Zezinho aparece, é sinônimo de atenção. Atenção. Acelerado, o modo da velocidade aumenta no decorrer do tempo.
Já no retardado, a moda da velocidade diminui em relação ao tempo. A velocidade aumenta, eu tenho acelerado. A velocidade diminui, eu tenho movimento retardado, não é desacelerado, tá? Vamos lá. Primeiro exercício aqui. Universidade Federal de São Carlos, tá? Universidade Federal de São Carlos. Não, nessa daqui eu tenho o seguinte. Analisando os movimentos aqui. O corpo X, a trajetória retilínea, né? É bom você fazer um desenho para a gente entender. O corpo X realiza um movimento progressivo, sendo sua posição inicial é também positiva. Então, X, vamos colocar assim, só para a gente entender. Tá? Só para a gente entender esse movimento, é bom sempre fazer um desenho. Vamos lá. Vamos fazer um desenho aqui no cantinho, aqui no canto. Esse aqui vai ser, eu vou chamar de marco zero, tá? Só para orientar para onde está indo aqui. Tá? O X realiza um movimento progressivo, sua posição inicial também é positiva. Então, o X está aqui, ó. Certo? Então, sua velocidade é positiva e o movimento também é progressivo. Então, essa velocidade em X está indo para cá, sentido da trajetória. Tá? O movimento Y realiza um movimento retrógrado, sendo sua posição inicial negativa. O Y está ao contrário. O Y está para cá. Sua velocidade, ao invés de estar indo para a direita, está indo para a esquerda. Z realiza um movimento progressivo, tendo como sua posição inicial a origem. Então, o Z está em cima do zero. Tá? E o seu movimento é progressivo, ou seja, no sentido da trajetória. Todos os corpos têm velocidades com módulos constantes. Então, essa velocidade é igual para todos. Tá? O que muda é o seu movimento. Então, o que eu posso afirmar aqui? Tá? Vamos lá. X e Y certamente se encontrarão independente dos modos das suas velocidades. X e Y nunca se encontrarão, que são sentidos opostos. Isso é falso. Y e Z certamente se encontrarão. Também não. Isso é falso. Tá? Isso é falso. X e Z certamente se encontrarão, independente dos modos da velocidade. Sim, eles vão se encontrar. Essa é a verdadeira. A y somente encontrará x, sendo que a sua velocidade for menor. Não, não tem esse negócio. Menor, o termo menor, maior, não existe para isso aqui, está errado, porque logo no quarto item ele fala que os modos da velocidade são constantes. Então não tem maior, não tem menor, é o mesmo. Então, letra C está correta. Tá? Na terceira, um ponto material encontra-se movendo-se uma trajetória retilínea, segundo a equação horária dada, que vocês estão vendo aí. Na origem dos tempos, o movimento é de qual maneira? Na origem de tudo, certo? Então, eu vou ter que calcular o quê? Vamos lá. Vou ter que derivar duas vezes. Por quê? Se eu pegar a função do espaço e derivar, eu tenho 2t ao cubo menos 5t quadrado mais 2t menos 10. A primeira derivada que eu faço, certo? A derivada do espaço em relação ao tempo me dá o valor da velocidade. Vamos derivar isso aqui. Tá? Vamos derivar. O termo 3 vai multiplicar. Eu vou descontar 1. O termo 2 vai multiplicar. Eu também vou descontar 1. O número que está aqui nunca aparece é 1. 1 vai multiplicar com o da frente. E vou também descontar 1. Como aqui não tem nada, eu vou cancelar. Como é que sobrou? 3 vezes 2, certo? 6. 6t ao quadrado.
tá? 6t ao quadrado, tá? Não, menos 2 vezes 5, 10t. Vou apagar isso aqui, fica feio. Menos 10t, porque 2 menos 1 é 1, mais 2 vezes 1, 2, certo? Em tempo zero, que é a origem, né, que ele está falando aqui, origem, ele cita aqui, significa que o tempo dele é zero. Em tempo zero, só sobra o quê? Uma velocidade de 2 positivo, tá? Vamos lá, então. Derivei uma vez. A derivada novamente, a derivada da velocidade em relação ao tempo, derivada da velocidade em relação ao tempo, me dá o quê? Me dá a aceleração. Vamos lá. 2, vou multiplicar e vou descontar 1, sempre. Que é 1. Vou multiplicar aqui da frente e vou descontar 1. E o 2 positivo cai fora. Vamos lá. 2 vezes 6, 12. E 2 menos 1 é 2. 1. Menos 10 vezes 1 é 10. Certo? 10, só 10. Não sei por que eu fiz isso. Vamos lá. Nesse instante, eu vou calcular para o tempo zero para achar a aceleração. A aceleração vai ser quanto? Vai ser menos 10. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, quando o tempo é zero, vamos lá. Quando o tempo, eu teria 12 vezes zero menos 10. 12 vezes zero é zero. Zero menos 10 é menos 10. Acabou. Igual aqui, ó. 6 vezes zero ao quadrado menos 10 vezes zero mais 2. Vamos lá. É zero, só sobrou o quê? O 2. O 2 é para a resposta. Analisando aqui, velocidade é positiva, tá? Velocidade é positiva, então eu tenho o quê? Um movimento acelerado, tá? Vamos lá. Eu vou ter um movimento progressivo, ó, progressivo, certo? Progressivo, porque a velocidade é positiva. E quando eu faço a regra de sinais aqui, ó, entre eles, ó, mais, certo? Com menos, isso dá o quê? Menos. E quando acontece dá menos, o movimento é retardado, tá? O movimento é retardado. Tá bom? A resposta certa é a letra B. Aqui, recuta zero. Obrigado por me deixar dirigir a limusine, Júlio. Cuidado aí, aí tem quebra-molas. O que é um quebra-molas? São elevações nas pistas que você acelera entre elas. Em relação à historinha acima, digamos que a limusine passa por 2 quebra-molas, certo? Seguidos, nos instantes T1 e T2. Qual deve ser o gráfico que melhor descreve a velocidade do veículo no trecho? Bom, vamos lá. Ele falou assim, que você tem que acelerar entre elas, tá? Como eu tenho que acelerar entre elas, o que acontece? Como eu tenho que acelerar entre elas, o que eu vou ter? Vamos lá. Aqui ele está desacelerando, passou ela, acelerou. Desacelerou, acelerou. Então, aquele negócio, quando chega perto da lombada, ele tem que diminuir a velocidade. Quando ele passa a lombada, ele acelera, então aumenta a velocidade. Então, esse aqui está correto.
Ah, professor, isso aqui, ó, aqui ele teve um resultado negativo. Aqui significa que ele parou em cima da lombada 2 vezes. Aqui significa que ele acelerou, pulou uma lombada, passou por cima e caiu em cima da outra lombada, que é mais ridículo ainda. Agora, esse aqui fala que ele desacelerou, parou, não se movimentou e acelerou quando passou pela outra, na segunda lombada. Como é que ele não se movimentou aqui nesse pedaço? Questão é dado gráfico qualitativo das posições. Vamos analisar as afirmações e descobrir qual é a correta. Alterou-se o movimento progressivo como movimentos retrógrados. Falsa, porque o movimento é progressivo, porque os espaços nunca é decrescente. Sim, o espaço não é decrescente, continua aumentando. Essa aqui é falsa. Tá? Partiu do repouso quando estava parando mais uma vez ao final do percurso. Durante o percurso, há um trecho no espaço constante. Isso significa que existiu uma parada do móvel, certo? Então, ele não parou mais de uma vez, ele parou apenas uma vez aqui, ó. Tá? Então, mais de uma vez não, apenas uma vez. Falso. Se movimentou por uma pista que, embora retilínea, quando vista de frente, tem a forma de um tobogã se vista de perfil. Essa aqui é falsa porque a trajetória é retilínea. O que está descrevendo aqui é o quanto o carro está andando em relação à trajetória. Se é um tobogã, se o desenho parece isso não tem nada a ver. Isso aqui é falso. Isso já está descrevendo uma trajetória retilínea. Independente se o carro andou, voltou, parou, se ele fez uma trajetória que parece um tobogã, não quer dizer que ele andou num tobogã. D. Atingir a aceleração máxima bem no meio do percurso. Não. No meio do percurso há uma parada, certo? Há uma parada. Lembre-se que aqui eu tenho uma parada. E quando há uma parada, não tem aceleração. Tá? Isso aqui é uma parada. Então, se tem parada, não tem aceleração. Então, isso aqui também é falso. Fez uma parada no meio do percurso, além de ter partido ou chegado no final do percurso em repouso. Tá certo. Ele partiu, parou no meio, e no final da história ele parou novamente. Tá certo. Agora aqui, ó. Analisando o desenho, eu tenho o seguinte, vou analisar aqui rapidamente, tá? Eu tenho aqui, ó, o gráfico representa os espaços em função do tempo para uma partícula. Então, eu vou classificar os movimentos de O até A, certo? Lembrando que o trajeto é retilíneo, eu quero saber AB, certo? B, C, D e D e F são parábolas, pedaços de parábola, arco de parábola. OA, de O até A, certo? De O até A, que tipo de movimento eu tenho, certo? Eu tenho apenas o movimento uniforme, tá? Tenho aqui um movimento uniforme, já que ele é retilíneo, ou seja, um subiu e desceu, né? Muito bruscamente, fez curva, tá? De C, lá, de A até B, de A até B fez uma curvinha, certo? Essa curvinha quer dizer que o movimento aqui, ó, de A até B, ele fez um movimento uniforme variável. Portanto, ele vai ser, nesse trechinho, progressivo e acelerado, tá? Nesse trecho de A até B, tá? Depois, de B até C. De B até C, de novo, ele tem um movimento uniforme variável. Movimento uniforme variável. Porque fez uma curvinha. Distância com curva é movimento uniforme variável. E aí? Foi o quê? Foi um movimento progressivo, só que retardado. Apesar do movimento aqui ser progressivo, e continuando para frente,
ele tá começando a cair para baixo, fazer uma voltinha, assim, no sentido para baixo. Ele começa a se tornar retardado aqui, ó. Tá? Retardado. Agora, de C até D. De C até D, esse trecho aqui, ó. De C até D. De C até D é movimento uniforme variado. Lembrando que aqui foi MU, né? Porque é linha reta, no começo. E aí? Progressivo ou regressivo? Bom, esse movimento vai ser retrógrado, porque a velocidade está diminuindo, porém acelerado, porque o gráfico já parou de se mover, já está indo já sentido para baixo. Então, é retrógrado, certo? Retrógrado, isso aqui, ó, tá? Retrógrado, porém acelerado. De D a E. De D a E, de novo, eu tenho o quê? Movimento uniforme variado. E de D até I, a curvinha começa a fazer uma volta. Eu tenho também o movimento retrógrado e retardado. Ele é retrógrado e retardado. Tá? Retrógrado e retardado. E de E a F, movimento uniforme variado, certo? Progressivo, porque está aumentando, segue mais ou menos o padrão de A até B. Progressivo, certo? E acelerado. Tá? Essa é a análise do gráfico todo, que eu vou fazer porque eu fiz aqui no próprio desenho, tá bom? Gente, obrigado pela aula e até a próxima, se Deus quiser. Certo? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.